Oi, eu sou Luísa Mandetta e você está na sequência de vídeos sobre algumas características dos tipos no Eneagrama e alguns padrões que você já pode começar a mudar a partir de agora. Hoje é dia de a gente falar do tipo 5, a gente está seguindo como guia desses vídeos aquele livro dos professores Urânio Paes e Beatrice Chestnut, que é o Enneagram Guide to Waking Up. Tá tudo aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver o livro. Fato é que nós já passamos por todos os tipos, uma parte desse livro que dá algumas características para você ou chegar nesse tipo ou observar se uma outra pessoa é desse tipo. E o que eu acho mais interessante que é a parte de você observar alguns padrões que você repete para você já começar um processo de modificação, tá? Eu recebi bastante retorno sobre essa sequência de vídeos e tem muita gente utilizando junto com aquela sequência dos 27 subtipos no Eneagrama, que já está aqui no canal, muita gente utilizando sobretudo com os seus clientes, né? Então psicólogos, terapeutas que atendem pessoas de diversas formas através do Eneagrama, têm usado essas sequências de vídeos aqui para ajudar esse cliente no seu processo de descoberta, já que a gente tem um combinado muito forte aqui no mundo do Eneagrama com os profissionais mais sérios, né, que levam a sabedoria de maneira séria mesmo, de maneira respeitosa, de que a gente não pode falar o tipo do cliente, mas também é o nosso papel dar as pistas, dar os materiais para que essa pessoa consiga se identificar. Então espero que esse vídeo também te ajude. Demorou para sair, né? Fui cobrada em relação a eles, não fui cobrada por tipo 5, tá? Porque o tipo 5 ele espera. Mas tem gente ansiosa atrás desse último vídeo. De fato, ele ficou para trás mesmo. Essa cabeça aqui, ó, instinto sexual predominante, arrumou outras coisas para fazer, desfoquei, confesso, né? O mental é assim, tá, gente? A gente dá uma desorganizada em alguns momentos da vida. Mas, como uma boa tipo 6, fui cobrada e para não ficar com dívida no cartório, vamos lá pagar essa dívida, né? Bora lá, pessoal. Vamos começar pelas características que o tipo 5 pode apresentar, tá bom? E olha, é claro, tem vários outros vídeos aqui no canal. Para quem é meu aluno na 963, que é a minha escola de educação continuada em Eneagrama, sabe que semanalmente a gente se encontra lá para discutir um tema novo, ou seja, eu te encorajo sempre a se aprofundar, tá bom? Então aqui vão ser dicas, vão ser algumas coisinhas de um mundo complexo chamado tipo 5, tá? Então, calma, vem comigo, que pode ser dos passos para ir para a sua descoberta ou para o seu desenvolvimento, tá? O primeiro seria, se você é um tipo 5, fique atento, porque o seu foco está em aprender novas coisas e aprofundar seu estudo, mesmo que não seja nada prático, tá? Eu me lembro sempre de um aluno e ele é gestor de uma empresa, trabalhando muito profundamente naquela coisa ali de uma empresa não muito pequena, ou seja, muitos desafios ali diários, né, para manter aquela empresa funcionando. E aí, em um certo momento, ele teve um desafio tributário, se não me falha a memória. Para resumir uma história, né, fazer uma história longa numa história curta, ele acabou se matriculando num curso de direito. Você acabou matriculando na faculdade de Direito, um tipo 5, né, naturalmente. E ele falando, eu sei que eu não preciso, eu poderia contratar gente para me ajudar, eu poderia contratar gente até para me ajudar a entender se a empresa que eu contratei está fazendo o trabalho certo ou não. Mas não sei, me dá uma vontade de aprofundar nisso, então tem um certo deleite pelo conhecimento, né? E quem sou eu para falar que isso é uma coisa errada? Mas é uma bandeira vermelha quando distancia muito o tipo 5 da questão prática, né? E é o que aconteceu com essa pessoa. Então ele tinha 1 milhão de coisas para resolver, como naturalmente você pode imaginar, um gestor de uma empresa, né? E aí ele foi fazer um curso, uma faculdade de direito, porque apareceu uma coisa específica em algum momento da vida dele, sabe? O segundo ponto é, você vive constantemente em busca de preservar o seu tempo e a sua privacidade, tá? Luiz, então eu sou tipo 5, ok, qualquer tipo pode escutar isso e se identificar, né? Uma busca constante para preservar o seu tempo, a sua privacidade e não gosta de ser demandado. Mas olha, isso o tipo 5 tem em um nível muito intenso, tá? Pode ser de fato, para quem não é 5, pra gente que não é 5 olhando de fora, a gente pode achar algo exagerado, sabe? Um cuidado, um zelo muito exagerado. Mas pro tipo 5 é uma coisa meio que assim, ó, se invadir minha privacidade, se eu puder, eu saio dessa empresa.
Se invadir minha privacidade e eu ficar muito chateado com isso, eu termino o relacionamento mesmo que ele for muito importante pra mim, né? Então pode ser que algumas pessoas, eu até vou falar disso um pouco mais na frente, mas pode ser que para algumas pessoas o tipo 5 é uma pessoa fria e não é isso que acontece quando você entende realmente assim, né, como é que é a personalidade 5. Os relacionamentos são importantíssimos, é um pilar ultra importante da vida dele. Ou seja, se essa privacidade não estiver sendo respeitada, ele pode abandonar esse pilar super importante para a vida dele e partir para uma outra e até mesmo abandonar uma amizade ou mesmo um relacionamento íntimo que ele vai sofrer, mas que é melhor ele preservar essa privacidade, tá? Em relação à demanda de tempo, em relação a preservar o seu tempo, né? É interessante a gente perceber que o 5 ele tem uma ilusão, né, em relação a que ele tem tudo muito escasso para ele. Tá? Então eu não vou entrar nisso porque eu já falei sobre isso, né, em alguns vídeos aqui do YouTube, e para quem é meu aluno então nem se fala, você sabe o porquê que isso acontece, você sabe profundamente a visão de criança do tipo 5, você sabe tudo isso, mas assim, só pra gente entender por que ele tem muita dificuldade de ser demandado, é porque de fato ele tem uma ilusão, né, uma crença de que ele não tem muito a doar, sobretudo o tempo dele, tá? Somado a isso, a gente pode entender que ele é um mental predominante e tem um distanciamento do centro físico, isso não significa que ele não faça, você vai encontrar tipo 5 com muito gás para o trabalho, com muito gás para a realização, muito empenhado nas atividades, se fizer sentido para ele naturalmente, liberdade é um ponto importante aqui, mas ao mesmo tempo, se ele descuidar, se ele deixar a cabeça dominar, ele vai ser uma pessoa meio estafada, né? Aqueles que dá 2 horas da tarde, ela já quer finalizar o dia, tá? Então isso pode acontecer, então eu não quero ninguém me demandando. Né? É óbvio que o tipo 5, ele vai se submeter a regras, ele vai ser funcionário, ele vai se submeter a regras mesmo, né? Não só na vida profissional. Mas olha, tem que ser meio que do jeito dele, porque se ele puder, ele vai embora. Se ele puder, a liberdade é uma coisa muito cara para esse perfil, tá bom? Então você vai escutar, por exemplo, muito tipo 5 com muita dificuldade em reuniões que não são produtivas, né? Que ele acha que deveria ter resolvido com um e-mail e que, na verdade, está tomando o que ele tem de mais precioso ali, que é o tempo, né? Ou, gente, errado ele não tá também, né? Bom, se você é um tipo 5, você tem uma aversão por fofoca, né? Eu tava escutando um professor de Enneagrama e ele é muito conceituado, né, mundialmente, assim, e ele falando, gente, eu tô criticando algumas coisas, mas entenda, eu não tô falando de ninguém, eu tô falando de ideias, né? Vocês que trabalham com tal linha, né, da sabedoria do Enneagrama, eu não tô te criticando, eu tô criticando essa ideia, inclusive vamos sentar aqui e discutir ela, sabe? Então, o tipo 5, eles gostam muito de debater ideias, mas se for pra ficar na fofocada, na fofocaiada, né? Se for pra fofocar, se for pra falar mal dos outros, geralmente você vai ver ele tentando ir embora, sabe? Saindo da situação porque ele não vai gostar disso, tá? E também não gosta que falem dele, né? Então tem muita gente que convive com 5 que fala, nossa, mas eu fico sabendo das coisas dele por outras pessoas, sabe? E isso gera até um atrito, né? Pode até gerar um atrito. Então a esposa do 5 vai saber de coisas que ele decidiu por outras pessoas, né? O irmão, o melhor amigo vai saber de coisas que foram decididas pelo tipo 5 por outras pessoas. E isso pode gerar, pega um emocional então, né? Ou pega qualquer um que seja, né? Que tem um nível de maturidade um pouco menor, vai achar que tá fazendo contra ele, né? E não a favor, vai achar que o 5 não tá fazendo algo a favor do 5 mesmo, né? Tá fazendo contra ele, para perturbar ele. E não para preservar essa questão que ele tem dessa autonomia, dessa busca de liberdade e não dar satisfação para ninguém, tá bem? Presta atenção então se essas características elas têm a ver com você, porque se você gabaritar, grande chance aí, se você tiver na dúvida, né, é óbvio que você não vai se basear só nesse vídeo, mas é grande chance de você ser um tipo 5, tá bom? Isso é coisa importante para ele, tá? Não gosta de perder tempo, então, com fofoca, com coisa inútil, gosta bastante, né? Eu lembro de uma tipo 5 aluna minha, trabalhava em 3 lugares diferentes e ela falava, o tanto que eu gosto de chegar no lugar, fazer o que eu tenho que fazer, finalizar, ir pro outro, fazer o que eu tenho que fazer, e o tanto de tempo que eu preciso gastar para fazer o small talk, né, a conversinha, será que vai chover, não vai, como é que tá o seu cachorro, e aí ela conta que ela tinha 0 de paciência para isso, tá? Outro ponto que vale a pena você observar é que você gosta de analisar as coisas e as pessoas à distância, para entender muito bem o que está acontecendo. Então, aquela dica prática que meu aluno já sabe, muitas coisas com o tipo 5, é melhor você resolver com antecedência, né? Então, precisa resolver alguma coisa com ele? Poxa, que tal a gente viajar, né? Pergunta pra ele, que tal a gente viajar nas férias daqui 6 meses, né? Ele já deixa no radarzinho dele, ele vai
digerindo aquilo, ele vai pensando sobre aquilo, porque ele não é uma pessoa rápida, tá? Então, não vai esperar do tipo 5 uma resposta muito rápida, ele é um mental profundo. Então, tem umas características do mental que o tipo 5 tem em demasia, que é a análise, a profundidade, a lentidão de resolver as coisas. Aliás, o Centro de Inteligência Mental, ele ensina todos os outros a hora certa de fazer, a hora certa de frear. E é claro que isso em excesso vai fazer com que a pessoa seja lenta. Isso pode acontecer aqui no tipo 5, tá? Então, muitas vezes você resolve as coisas melhor com ele se for por escrito, se for por e-mail, pelo WhatsApp, e não ali, e aí agora, vamos resolver, né? Vai, eu tô aqui chorando, me dá uma resposta sobre isso. Então, ele tem uma certa dificuldade com essa questão do descontrole. Quem conhece ali o movimento das setas dentro do símbolo do Enneagrama vai saber sobre isso, mas vale a pena você entender que se você convive com 5, pressionar ele não é a melhor maneira, porque ele precisa de tempo, tá? Tempo. Ok, mais uma questão, você consome mais informação e conhecimento da maioria das pessoas, então pode ser que você ache as pessoas superficiais, porque você é aquela pessoa que é um especialista e que dificilmente vai dar sua opinião, mesmo se você for solicitado, porque você ainda acha que tem que aprender mais alguma coisa, ainda acha que tem que fazer mais alguma coisa, tá? Gente, é loucura achar que o tipo 5 tá sempre dentro das universidades, dos laboratórios, esqueça isso, porque isso é um estereótipo bobo, sabe? Superficial mesmo. Ele pode ser o que ele for, né? Ele pode ser... Você vai encontrar tipo 5 em todos os ambientes profissionais, em todos os locais da sua vida. Só que ele vai ser do jeito dele. Eu tô dizendo isso porque às vezes a pessoa fala, ai Luiz, eu nunca li um livro, será que eu sou do tipo 5 mesmo? E a pessoa meio que tem certeza que ele é um tipo 5, né? Então, ok, às vezes você não lê o livro, às vezes você não tem o hábito de leitura, às vezes você não veio de uma família que cultivou esse hábito, enfim, mas você consome informação, seja ela de que forma for, sobretudo hoje em dia, né, que tem, não tô falando que é a melhor forma, tá? Eu não sou 5, mas sou fã de livro, acho que a gente tem que aprender através de livros mesmo, né? Essa loucura de achar que se aprende em vídeos pequenos é o que talvez esteja nos distanciando de coisas mais, né, mais profundas mesmo, né, a longo prazo. Enfim, mas você pode ser um tipo 5 e tem uma atividade extremamente prática na sua vida, profissional mesmo, prática, mas olha, você vai consumir mais informação, você vai ser mais lento nas tomadas de decisões, porque você sempre acha que tá faltando alguma coisa, tá? E essa falta, ela vai ter a ver com mais uma teoria, mais um conceito que você vai querer colocar pra dentro, né? Colocar pra dentro de alguma forma, tá? Mais algumas questões que a gente pode observar no 5 é que você se sente esgotado quando pessoas te pedem, né? Algo, eu já falei sobre isso, ou dividem sentimentos, tá? Então o 5, ele gosta de colocar um porteiro aqui, né? Entre a vida que tá acontecendo ali fora e a reação em relação aos sentimentos. E isso pode ser bom, porque ele tem uma visão a longo prazo, ele é um líder que vai te ajudar muito, então quando o pau tá quebrando, o bicho tá pegando ali, pandemia, o que eu vou fazer? O 5 de fato é uma pessoa que tem uma visão a longo prazo, ele vai tender a ser um líder mais calmo, né? Mas eu tô falando no ambiente de trabalho, mas também na vida pessoal também, é aquela pessoa que é ponderada, né? Mas o excesso disso vai fazer com que ele fique muito frio, muito distante, muito dissociado do que está acontecendo, né? Então, vários filhos de mães tipo 5, ou maridos, ou esposas, eles relatam que sente falta disso, né? Sente falta de ver uma expressão, né? Que é esse lado do nosso centro de inteligência emocional, que quer ver um sorriso, quer ver um transbordado do que está sentindo lá dentro. E o 5 de fato vai ter esse porteiro, né? Eu brinco que é de fora para dentro, de dentro para fora, no sentido de que ele te viu chorando, ele vai bloquear. Né, ele bloqueia, opa, calma aí, deixa eu pensar, deixa eu analisar, colocar aqui nas minhas caixas mentais para ver como é que eu lido com isso. E de dentro para fora também, tô sentindo alguma coisa estranha, opa, deixa eu me afastar, né? Deixa eu sublimar, deixa eu sair desse ambiente deixa eu fazer um isolamento do que eu sinto, como eu tô agindo, para que eu me sinta melhor, né? Ele tem uma flecha assim direta de ligação com o ponto 8 do Enneagrama, fazendo com que ele tem muita força, e ele tem medo desse descontrole, tá bom? Você vai ver, você pega, por exemplo, o exemplo do Amit Klinker, que é um possível tipo 5, nunca vi ele falando de Enneagrama, mas ele tem bastante características ali de tipo 5, e ele falou que em uma briga, tem uma entrevista dele na CNN, se não me falha a memória, falando sobre isso, e tem uma briga que ele quase arrancou a mão do pai dele durante um acesso de raiva. Então tem muitos tipo 5 que falam, olha, não brinca comigo não, porque
eu no descontrole, eu não respondo por mim. Então é natural que eles tenham medo disso, porque imagina, eu vivo na cabeça o tempo todo, como é que eu vou lidar com esse descontrole, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, tá bom? Presta atenção agora, se você acha que você é um tipo 5, né? Principalmente se você acha que você é um tipo 5, porque essas são melhorias que a gente faz de dentro pra fora, não adianta você que não é um tipo 5 e que ama um tipo 5, né, na vida, né, dos relacionamentos íntimos ou não, você querer ajudar ele, mas calma, porque de fato tem que ser uma coisa que tem que ser interna, né, a consciência tem que ser dele. Mas, se você é um tipo 5 que tá buscando melhoria, presta atenção nessas dicas que o livro dá, porque vale a pena para você pensar e já começar a se experimentar, tá, gente? Não é fácil, dói, o corpo dói, a cabeça fica tonta, não é uma coisa que você vai resolver em poucos meses, como você deve imaginar, mas são coisas que vale a pena você ir tentando, testando no seu dia a dia mesmo, para quem sabe você colher resultados da sua vida diferente, tá bom? Primeira coisa é o seguinte, pensar demais, né? Então, gente, tem que diminuir esse tempo no mental, né? Então, Gurdjieff dizia falava dos homens máquinas, né? Homens que engatam a quinta e vão para a vida de maneira mecânica, né? E ele fazia muita relação disso daquele homem que vive em um centro de inteligência só, né? Então, o mental, quando ele tá muito no mental, ele vai viver a vida meio no automático e se distanciando da vida que ele deveria viver, da vida que ele tem potência de viver como ser humano, né? E não como bicho que vai ali minimamente fazendo as coisas meio que programadas pra gente, né? A beleza do ser humano é que a gente pode transcender, né? E o tipo 5, se ele sai um pouco do mental e visita um pouco mais o emocional de uma maneira consciente e visita o físico de uma maneira consciente, ele vai sair desse padrão de pensar além do que deveria pensar. E vai manter aquela coisa bonita, né? Aquela coisa linda do 5, que é a profundidade, que é o trazer informações que ninguém pensou ainda, que ninguém ponderou, porque ele faz 1000 conexões e ele para pra pensar naquilo, né? A gente numa sociedade tão superficial, pô, que massa que é isso, que bonito que é isso, né? Mas então é só pensar nesse tanto que você deveria sair do centro mental e se aproximar um pouco mais do centro físico e emocional. Por falar nisso, a gente tem um módulo na Escola 963 que, gente, é muito difícil eu trazer para cá, porque lá tem pelo menos, hoje, né, eu tô falando que janeiro de 2023, pelo menos umas 6 horas só falando sobre tríades da mente, só falando sobre o mental, como é que o mental sai do mental, como é que o emocional resgata um pouco do mental, enfim, são dicas práticas e que vale a pena pensar, tá? São muitos detalhezinhos que, assim, ó, é mudança de vida. Não adianta a gente ficar falando sobre ideias sagradas, virtudes, se você não olhar para essa questão do centro de inteligência mental, físico e emocional. E você que é 5 tem que dar uma regulada aí no mental, tá bom? Ok, é um medo muito grande, é bom você pensar sobre esse medo da conexão e uma possível solidão, né? Porque a vida ela fica um pouco mais fácil pro tipo 5 quando ele controla tudo, quando ele tá ali entendendo o que vai acontecer, né? O grande medo, por falar em mental, né? O grande medo do mental é uma incerteza do futuro, sem dúvida, né? O 5 tá na tríade do medo. Então, esse medo que o 5 tem de se conectar, provavelmente é um grande medo que ele tem de perder algo valioso para ele. Então, aquela estratégia, né, que o professor Márcio Schutz fala muito, que se é para perder, melhor nem ter, o 5 usa muito essa estratégia para a vida e é uma pena porque fazendo com que ele diminua o nível de conexão, né? Vocês que me conhecem sabem que eu sou casada com o tipo 5 e é muito interessante porque nós temos 2 filhos e ele tem 3, né? Temos a Laura, a minha enteada. E estamos nos programando para ter mais filho, né? E aí tem uma pessoa que trabalhou com meu marido há muitos anos e que hoje estava falando comigo assim, Luiz, mas me conta aí essa questão do Lino com esse tanto de filho, porque hoje em dia 3 filhos é muito, né? Esse tanto de filhos, você tá me falando que vocês ainda estão planejando ter mais, né? Me conta sobre isso, o que mudou na vida dele, né? Eu falei, não mudou nada, ele sempre foi uma pessoa que queria ter bastante filho, ele sempre foi uma pessoa muito amorosa, inclusive ele é um paisaço, né? Ele é um pai de não tirar nem pôr, ele é um pai muito bom. Mas a aparência é uma aparência de frieza, sabe? As pessoas se espantam um pouco, né? Em relação a essas coisas. Por que o tipo 5 não pode ser um pai que quer uma família enorme, né? Por que não, né? Então, esse medo muitas vezes da conexão, esse medo de se doar, de colocar o coração na frente, de falar, se você for embora eu vou sentir sua falta, né? Esse medo muito grande pode fazer com que o tipo 5, ele passe essa imagem de frieza e ele mesmo vá ele mesmo vá se iludindo acerca disso, sabe? Então ele vai fazendo algumas estratégias de ter certeza que ele precisa de pouco, de ter certeza que ele vive bem sozinho, e na verdade é uma ilusão, tá, gente? Porque a gente 100% isolado, sendo você tipo 2 ou tipo 5, você vai adoecer.
né? Então isso é uma ilusão, ok? Uma questão que o 5, que se você for 5, vale a pena você olhar também, é a sua necessidade de controle, tá? Então, vários tipos 5, eles têm muita dificuldade em mudança de rota e por isso eles vão ser muito controlados, vai querer controlar a família, vai querer controlar o jeito que a pessoa pensa, vai querer jogar, né, meio goela abaixo a sua ideia para todo mundo que é importante para ele, e isso na vida profissional acontece da mesma forma, tá? Então tem uma necessidade de controle. Poxa, ele tá na tríade da mente, né? A tríade da mente é a tríade do medo. Então o medo, principalmente do tipo 5, de novo, isso na 963 eu aprofundo, mas o medo do tipo 5 vai ser um medo assim, olha, eu não quero sentir, tá? Eu não quero, principalmente, sentir o que eu não tô esperando. Então vai ser tudo muito controlado. Mas aí, olha, presta atenção que o seu nível de relacionamento vai ficar um nível de relacionamento muito desafiador, né? Porque qualquer pessoa minimamente desperta, qualquer pessoa minimamente aberta e viva, né? E que esteja vivendo a vida ali de maneira soberana, ela não vai se submeter a isso. E aí, piscou o olho, você tá em relacionamentos muito desafiadores. E eu sei, né? Qualquer pessoa que é um professor, alguém que trabalha com o Enneagrama há muitos anos, sabe o tanto que os relacionamentos os relacionamentos para o tipo 5 são importantes, são base fundamental para a vida deles, tá? Então presta atenção nessa questão de querer ser controlador demais, sabe? Tem uma coisa que é até parecida com né? Tem um autocontrole que transborda. Então presta atenção, um nívelzinho de descontrole em relação a você, em relação aos outros, pode te ajudar bastante. Bom, algumas características então do tipo 5 e alguns padrões repetitivos que você, que é 5, pode transformar. Você conseguiu ver nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o joinha, né? Curta o vídeo, compartilhe para quem você acha que precisa ter acesso a essa sabedoria. A gente está na época do conhecimento, então existem mil formas de você conhecer o Enneagrama e eu espero que a gente consiga cada vez mais, né? Distribuir essa sabedoria de uma maneira séria, não de uma maneira reducionista do ser humano, né? Então o tipo 5 é assim, o tipo 6 é assado. Calma, porque aqui é um começo de conversa, já tem vários vídeos aqui no canal e mais de 130 aulas na minha escola de educação continuada, para lembrar vocês que isso é um começo de conversa e o Enneagrama ele deveria ser levado muito a sério porque ele revoluciona vidas, né? E quem sabe pode revolucionar a vida de quem é importante para você também. Então me ajude a compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e curtir este vídeo, dá ali o joinha e a gente se encontra no próximo vídeo sobre algum tema relevante sobre a sabedoria do Enneagrama. Um grande abraço meu.